Ligado no RDTV, uma boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez à plataforma de vídeos do Repórter Diário, aqui na internet, nesta quarta-feira, 28 de novembro de 2018. Essa será a primeira live de hoje, daqui a pouco o Leandro Amaral comanda um debate também falando sobre a OAB, você já vem acompanhando desde a semana passada sobre esse assunto, porém hoje e agora nós vamos falar sobre saúde, mais especificamente sobre AIDS. No dia 1º de dezembro será celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS, ou seja, um dia não só para falar da doença, das medidas que são tomadas contra a doença, mas também para falar dos cuidados que se deve ter para não pegar a AIDS e tudo mais. E hoje aqui no RDTV nós estamos recebendo nos estúdios a Elaine Matsuda, que é médica infectologista do programa DST AIDS da Secretaria de Segurança de Saúde, Secretaria de Saúde de Santo André. Elaine, boa tarde, bem-vinda aqui ao RDTV. Oi, obrigada. É sempre um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão do Dia Mundial de Combate à AIDS, né? A gente tem tantos avanços na medicina, mas eles não são tão citados assim na imprensa, né? A gente só faz pequenas descobertas, muito de vez em quando, mas a gente não fala de forma efetiva. Mas primeiro vamos falar sobre a descoberta da doença. A gente sabe que tem algumas ações do ser humano que fazem ele ter mais risco de pegar a doença. Quais são essas ações especificamente? Como é que o ser humano tem mais risco? Em que situações ele tem mais risco de contrair o vírus da AIDS? Bom, assim, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente falar assim que Dia Mundial de Combate à AIDS, a gente comemora os avanços, né? E um ponto importante no tempo atual é assim, zero discriminação. Sim. A gente tem que partir desse princípio quando a gente fala por que alguém pegou a doença, como pegou, lembrar assim que a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Que se a gente for fazer uma dinâmica e dizer assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra, não vai ficar ninguém do lado de lá. Eu acho que primeira coisa assim. Então são comportamentos, são situações que você pode se expor, né? A AIDS foi muito discriminada no início por conta de, basicamente, acometer só homossexuais, né, que foi por onde começou a epidemia, mas hoje a gente tem uma epidemia em que ela é concentrada ainda, né, na população HSH, quando a gente usa esse termo para dizer que são homens que fazem sexo com homens, né, população trans, então nas mulheres trans, tem um trabalho mais recente falando que em 38% delas podem estar infectadas. Então, basicamente, é a transmissão sexual, né? Com o controle dos bancos de sangue, hoje a gente diminuiu muito o risco de transmissão, mas não dá para ser zero, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de janela imunológica, né? Demora um tempo para o exame conseguir detectar os anticorpos para ter uma doação de sangue segura e até mesmo uma relação sexual segura, né? Quando uma pessoa tem um exame negativo na mão, ele ainda não é definitivo que ele é negativo, porque ele vai retratar normalmente a partir de 30 dias, né, nesses testes rápidos. Então, a gente tem que pensar que, além, como a gente falou assim, o programa DST AIDS, que hoje se fala IST, né, a gente fala em prevenção não só de AIDS, mas também das outras DSTs, né, por mais que você possa ter uma relação sexual segura porque o indivíduo não está infectado pelo HIV ou ele é infectado pelo HIV e ele tem a doença dele controlada, então ele deixa de transmitir. Você também tem as outras ISTs, né, ou DSTs, e em principal hoje é a sífilis também, que eu acho que é importante a gente falar disso. Sim, é bom deixar claro também que os exames que são realizados para detectar se a pessoa tem AIDS também detectam outras doenças. É que às vezes as pessoas, é tão enraizado só a questão da AIDS, né, que se esquece das outras DSTs, né? Se esquece do perigo que se tem nas outras DSTs, nas mesmas ações, relações sexuais sem proteção, sem a camisinha, transfusão de sangue, os hemofílicos, muitos casos de hemofílicos também contraem AIDS. Porque na verdade eles são muito expostos a transfusões, né? Então, no Brasil, o uso de drogas injetáveis não é um problema tão grande como fora do país. Aqui houve uma troca, né? Passou-se a usar outros tipos de drogas como opção a injetável, então para a gente também não é um grande problema. O nosso maior problema ainda é a transmissão sexual. Também é verdade, você me lembrou bem, a questão das drogas, o pessoal que usa seringa e tudo mais. Compartilhamento também está muito arriscado a contrair qualquer doença sexualmente transmissível. Mas a gente vai até começar com a tabela, pedir para a Amanda, que está aqui nos trabalhos técnicos, colocar a primeira tabela no ar, que é uma tabela sobre a fase, né, de infecção, né? O momento que se pega a infecção até se detectar realmente que tem AIDS. Aí eu
pediria para a doutora explicar como é que funciona essa fase direitinho. A gente chama de história natural da doença, né? Então, a partir do primeiro momento que o indivíduo é infectado, a carga viral dele sobe bastante, né? E as defesas dele caem. Então, aqui é aquela linha mais escurinha lá, que é o CD4. Naquele primeiro momento em que ele acaba de pegar o HIV, ele pode ter sintomas de uma virose, porque o HIV é um vírus. Então, os sintomas da virose vão se confundir com qualquer virose que vocês possam com poder infectante muito maior. Então, na história natural toda da infecção pelo HIV, em que momento que o indivíduo mais transmite? Quando ele acaba de pegar, em que o teste rápido ainda pode estar negativo. Então, por isso que eu reforço a importância, por exemplo, se você procura a testagem com uma exposição de risco de 1, 2 semanas, e você sai com um examezinho negativo e fala para o seu parceiro, bem, a gente não precisa usar camisinha porque eu estou limpinho, de repente, esse dia é o dia que você está mais transmitindo, né? Que é o momento do HIV agudo quando acaba de pegar. Ou seja, na hora que ele tem um pico maior de incidência de vírus, não necessariamente significa que vai ser mais fácil de detectar ele. Não, é porque assim, é fácil de detectar o vírus, mas o teste rápido convencional, que é o que a gente faz na rotina, ele detecta anticorpos. Então demora um tempo para o organismo conhecer a cara do bichinho e passar a produzir anticorpos contra o bichinho. Seria um sinal amarelo ali que é dado... Então, mas não tem nenhum sinal amarelo, não vai aparecer nada no exame. Né? No primeiro momento, sim, nesse nosso teste rápido convencional do SUS, que se prevê aí que são 30 dias para que ele fique positivo, né? A pessoa tem muito vírus, mas ainda não deu tempo de ter quantidade de anticorpos que possam ser detectados. Tá? Aí os anticorpos aumentam, né? Eles são detectados nos exames sorológicos, a carga viral ela baixa, porque o organismo combate ali o vírus, e você então entra numa fase de latência, que aí você fica totalmente assintomático, é um transmissor, mas é um transmissor um pouco menos eficiente do que aquele indivíduo que acabou de pegar a infecção, que, por exemplo, tem viremias acima de 10 milhões de cópias por ml, enquanto que depois na infecção crônica pode ter lá 10 mil, 20 mil, 30 mil, até a hora que o indivíduo perde o controle da sua infecção e a carga viral volta a subir e a defesa cai. Aí, quando a defesa cai num nível, normalmente, abaixo de 200 células CD4, é que você tem as manifestações de AIDS, que é ter sapinho na boca, ter a pneumocistose, que é uma pneumonia grave, ter a neurotoxoplasmose, que parece um derrame, vocês já devem ter visto pessoas paralisadas, parece que teve um derrame, mas é como se fosse um tumor cerebral, mas que com o uso da medicação o tumor regride. Então, na história natural da infecção pelo HIV, então você tem a infecção, pode ter, em 70% dos casos, sintomas de uma virose, aí entra numa fase de latência, em torno de 10 anos, mas medicina não é matemática, que você vai ter a doença AIDS. E quanto mais cedo você tratar esse indivíduo, mais cedo ele vai parar de transmitir. Porque quando você diagnostica uma pessoa com AIDS, você deixou ela 10 anos transmitindo, além do prejuízo para a própria pessoa. Sim. Ou seja, o teste rápido, na verdade, é o primeiro indicador, mas tem outros exames que podem confirmar, comprovar que essa pessoa contraiu o vírus da AIDS ou qualquer outro DST. Precisa de um outro exame mais completo, seria isso? Só para a gente tentar resumir. Não, assim, se você tiver uma exposição de risco há mais de 30 dias e você fizer o teste rápido e ele estiver negativo, ele é definitivo. Agora, se você fizer o teste rápido e ele está negativo, você teve uma exposição de risco há menos de 30 dias e, principalmente, se você teve sintomas compatíveis com uma virose, que o HIV é um vírus, você tem que pensar que aquele exame não é definitivo, que você deveria fazer a pesquisa de vírus ou até testes sorológicos de sangue, ou mesmo agora você tem um teste rápido de 4ª geração ainda, que a gente está sendo o primeiro serviço do SUS a estar testando esse teste, né, em que o período de janela diminui um pouco menos do que os 30 dias. A gente também tem que pensar que quando a gente fala em 30 dias, em panoramas de estudo, assim, né, na vida real a gente sabe que pode demorar muito mais do que 30 dias para esse teste convencional estar positivo. Então, assim, tem outros testes para descartar a infecção aguda quando uma sorologia é negativa, que é a biologia molecular, que é a pesquisa da carga viral, que a gente até tem um projeto pioneiro no município com relação a isso. Desde 2012, a gente tem implantado no município a disponibilidade da carga viral, um algoritmo que ajuda a estar orientando o profissional de saúde de quando pedir essa carga viral,
para que a gente estimule o diagnóstico do HIV como um todo. Eu não estou falando, eu acho que é importante falar assim, precisa fazer o teste rápido? Precisa, porque tirando aquele primeiro mês em que ele pode dar um falso negativo é o quê? A pessoa tem e ele fala que não, né? Ele é ótimo para fazer diagnóstico do paciente em qualquer momento. Então, quer dizer, como é que você diagnostica o HIV? Testando. Então, é importante que todo mundo que se expôs, teste. Se eu mantenho exposição repetida, eu me teste repetidamente, sem preconceito. O que a gente tem visto, né, é um dado do Ministério que a gente comprova aqui na nossa região também, que os homens heterossexuais, eles são os que mais são diagnosticados tardiamente, porque eles não se sentem em risco. Eu não transo com meninos, então eu não tenho risco de ter HIV, eu só transo com meninas. Fora que colabora ainda o fato do homem em si nunca ir para o médico. Exatamente. Aí quando o homem o homem hétero, ele faz o diagnóstico do HIV, ele já tem doença avançada em relação à população HSH, né, os homens que fazem sexo com homens, porque eles se sentem em risco, logo eles se testam mais, têm um diagnóstico mais precoce. E hoje, gente, quem trata HIV não morre mais do HIV. Eu até costumo falar para o paciente, olha o seu examinho aqui, ó, tá vendo? Você tem CD4, que é defesa igual de quem não tem HIV, você não tem vírus detectado, então é como se você tivesse, entre aspas, curado tomando 2 comprimidinhos por dia, né? Então não deixe de tomar, porque além de você não ter vírus ali, né, com risco de adoecer e ter AIDS, você também não tem risco de transmitir. Isso está mais comprovado, que uma carga viral, né, uma viremia, uma quantidade de vírus no sangue menor do que 200 cópias, é 0 transmissão entre casais que um tinha, outro não tinha, num estudo recente que chama Partner 2, com 75 mil relações sexuais desprotegidas, 0 transmissão. Então, eu diria até que hoje é muito melhor você manter uma relação sexual com um indivíduo que é HIV, sabidamente, que toma o remédio e está totalmente controlado, do que alguém que você não sabe que tem, que pode ter uma viremia e te transmitir o vírus. Então, exatamente. E em relação até o tempo de diagnóstico, até a questão de tratamento, que as pessoas ainda têm medo, acho que muito é colaborado pelas histórias dos anos 80 ainda, né? Onde principalmente artistas conhecidos, a gente está vendo agora, está todo mundo correndo atrás dos cinemas, vendo o Bohemian Rhapsody, que é a história do Queen e principalmente do Freddie Mercury, que em 5 anos ele descobriu a doença em 87 e ele morreu em 92. Então, 92, se eu não estou enganado. Então foi muito rápido. Cazuza foi em 3 anos, Renato Russo, se não me engano, em 5. Então, às vezes isso causa um certo medo nas pessoas. Mas hoje é outro mundo, outra situação. Eu falo que até assim, a gente fala que você vai tomar o coquetel, assim, a gente acabou ficando com o nome de coquetel, porque naquela época eram 12 comprimidos, 20 comprimidos que o camarada tomava. Então ficou como coquetel, né? Mas hoje com 1, 2 comprimidos a gente controla a infecção, né? Eu vivenciei isso, eu fiz residência no Emílio Ribas em 93, 94 e 95. Em 96 foi que chegou o primeiro remédio realmente eficaz, então até aí as pessoas morriam em 2, 3 anos. Era remediar, era tratar a infecção oportunista que vinha e esperar a próxima, né? Testes, então, remédios em testes, né? Às vezes nem tinha, né? Então, e aí quando às vezes os pacientes, eu falo assim, olha, vocês vão me chamar, quem estiver me vendo que sabe que é verdade, na primeira consulta, eu falo para ele, ó, você pode me chamar de louca hoje, mas um dia você vai me dar razão. Hoje é dia de agradecer, porque você foi diagnosticado, você não vai morrer de HIV. O dia que você tinha que chorar, você estava se divertindo, né? Você não sabe. Então, hoje você tem que agradecer que foi feito o diagnóstico. Por mais que isso vá mudar a sua vida, mas agora você sabe o que você tem, você não vai morrer disso, né? É 1, 2 comprimidinhos, tranquilo. Sim. Só para a gente terminar, só essa parte da questão do teste, o Ministério da Saúde essa semana fez uma coletiva de imprensa apresentando dados ali sobre a saúde, e nessa rede pública serão 400 mil autotestes, né, distribuídos em algumas cidades que vão ser projetos piloto, como eles chamam, né, entre elas São Bernardo do Campo, aqui na região do ABC, a única da região que vai receber, mas também tem Capital, São Paulo, Santos, Piracicaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e Manaus. Existe alguma diferença entre o autoteste e o teste rápido? Então, o autoteste é um teste rápido, só que ele é feito pelo próprio indivíduo. Então, ele é considerado um teste para triagem. Eu mesmo,
hoje a gente já tem disponível na farmácia, né, em torno de R$80, R$90, sei lá. Você pega o teste e você mesmo faz como se fosse um teste de farmácia de gravidez, só que é com sangue, né? Então, é um autoteste, ele é um teste rápido, só que ele não tem valor diagnóstico. O indivíduo faz o exame, ele se testa, ele vê que pode ter sido positivo, né? Eu acho que pode ser positivo, é importante isso, porque também tem os falsos positivos, ninguém vai pular do 10º andar, até porque tem tratamento para o que você tem, né? Você faz o autoteste, você procura o serviço de saúde, já se dizendo que você foi diagnosticado, e esse teste rápido vai ser repetido. Aí o teste rápido que a gente tem no SUS hoje, por que ele chama teste TRD? Porque ele é um teste rápido diagnóstico, ele tem valor diagnóstico, se fazem 2 técnicas, e esse exame positivo ele é confirmado pela carga viral. O autoteste, ele é um teste rápido, mas ele tem uma característica de ser de triagem, ele precisa ser confirmado depois. Muito bem. Amanda, você pode voltar àquela primeira imagem no nosso gráfico que nós estávamos vendo? A gente passou até pela infecção aguda, a doutora fez uma explicação sobre a infecção aguda. Agora eu queria partir para a fase da infecção recente. Qual que é a diferença? Já é o período de início de tratamento, essa infecção recente? Hoje, período de início de tratamento é qualquer um, né? Eu falo que o melhor dia do cara começar a tratar é no dia que ele pega, Sim. No dia que ele se infecta, porque aí dá certo, é a profilaxia pós-exposição e a infecção não se estabelece, né? O que é? Eu acho que é até importante a gente aproveitar esse gancho e falar, se você teve uma exposição de risco, até 72 horas você pode tomar o coquetel para minimizar bastante o risco de pegar o HIV. Então, você entra em contato com o vírus hoje, numa relação sexual desprotegida, você tem até 72 horas. Mas é importante dizer que quanto mais precoce for o uso da medicação, maior chance você tem dela funcionar e você não pegar o HIV. A gente tem a medicação disponível em todos os pronto-socorros. O que acontece, que eu falo até que é importante que o usuário insista, porque às vezes a mocinha que está ali na recepção não sabe disso. Aí ele chega lá para abrir ficha e fala assim, eu vim aqui porque eu quero um remédio de AIDS. Ela fala, não é aqui, é lá no posto de não sei de onde. E se perde a oportunidade de se fazer uma profilaxia, que é usar o remédio como prevenção logo após a exposição. Então, se você pensar quando que é o momento de tratar, profilaxia pós-exposição é uma delas. Você acabou de ter o risco de infecção, você já começa a tratar como profilaxia, né? Então, é prevenção, é um tratamento profilático, né? E você não pega a infecção. A partir do momento do diagnóstico, se você foi diagnosticado até na fase aguda, em que o teste rápido ainda está negativo, esse é o melhor momento de você tratar. Inclusive, a gente tem um muito querido, um paciente nosso, que ele começou a tomar o coquetel ainda estando negativo, né? O teste rápido dele ainda estava negativo. E ele tinha passado 3, 4 consultas pelo convênio, tinha colhido sorologia de dengue e chegou para nós com a história de uma exposição de risco 3 semanas antes, tendo tido febre, exantema, dor de garganta. Foi feita a carga viral positiva e no dia que ele começou a tomar o coquetel, ele ainda estava com teste rápido negativo. Por que é importante tratar o mais precoce possível? Hoje, por que o HIV não cura? Porque você tem os vírus escondidos em alguns lugares, que é o que a gente chama de reservatório. A quantidade desse reservatório provavelmente é o grande fator limitante para a cura, porque o vírus que está circulando, o coquetel vai lá e controla. Não deixa ele se reproduzir, por isso que você fica sem vírus detectado no sangue. Mas como você tem esses vírus escondidos no reservatório, a hora que você para o tratamento, o vírus volta. Quanto menor esse reservatório, mais próximo da cura você vai ficar. Então, a gente tem várias pesquisas de cura, inclusive com um brasileiro, né, que é o Dr. Ricardo Dias, em que a gente acredita, sim, que o impacto para ser um candidato aí a uma cura futura é você ter esse reservatório pequeno. Então, tratar na fase aguda é importante para o controle da epidemia, porque é o camarada que mais transmite e tem um exame negativo na mão, assim como é importante para o indivíduo, porque ele vai ter um reservatório menor e o dia que a cura chegar, que ela não existe ainda, né, ele vai estar mais próximo da cura. Tá? Claro que a gente tem que procurar, a gente ainda tem muito diagnóstico tardio. Né? A gente ainda tem muita gente sendo diagnosticada com AIDS. E, infelizmente, no nosso meio aqui, vem aumentando ano a ano, né, o número de pessoas com diagnóstico tardio. A testagem tem que ser aumentada nas pessoas que estão assintomáticas. Você não deixar para fazer diagnóstico com AIDS. Tem estudo que mostra que se você começa a tratar tendo AIDS, já você tem uma sobrevida de 5 anos menor do que quem não trata precocemente. Então, qual o melhor momento de tratar? Eu falo que é ontem. Sim. Né? E quando a gente fala em ontem, agora a gente entra o quê? Profilaxia pré-exposição. Né? Então, a profilaxia pós-exposição, o indivíduo ainda não tem o HIV,
mas ele começa a tomar o remédio de emergência, como se fosse a pílula do dia seguinte. Né? Só que não é uma pílula de um dia só, você vai tomar 28 dias. Agora, a pré-exposição, aquele indivíduo que se vê muito em risco, que não é totalmente aderente a usar preservativo, né? A gente entra numa lógica de prevenção combinada. Então, além de orientá-lo a usar o preservativo por conta de outras DSTs, né? As ISTs, você entra com coquetel preventivamente, como fosse tomar anticoncepcional todo dia para não engravidar. Então, a gente já tem disponível também aqui em Santo André, né? Agora, a gente começou agora aí no mês de outubro, a profilaxia pré-exposição, que quando você me pergunta, então, qual que é o melhor momento de tratar? De repente, é antes de pegar, né? Se você tem um risco aumentado em que você se perceba realmente em risco, porque você não usa preservativo em todos os relacionamentos, você se expõe muito, é um caminho. Ou seja, se a gente for dar o primeiro recado usem camisinha, pelo amor de Deus, se for ter algum tipo de relação sexual. Depois, se tiver no risco, tente procurar o mais rápido possível ajuda, né? Na prática, é fácil a gente falar, mas a gente sabe que na rotina do dia a dia, né, quem nunca usou, que atire a primeira... Quem sempre usou, que atire a primeira pedra, né? A gente sabe que não é bem assim. Por isso que quando a gente fala em HIV, em combate à AIDS, Dia da Luta Mundial, é assim, zero discriminação. A gente não tem que julgar ou vir com discursos como a gente já está ouvindo, assim, mas quem pegou HIV pegou porque quis, né? Então, porque eu acho que assim, como saúde pública, a gente tem que pensar assim, eu tratar o indivíduo, eu vou prevenir novas infecções. É muito mais barato eu tratar um indivíduo, ele parar de transmitir, e esse indivíduo não ficar doente, dar custos no pronto-socorro e numa UTI, como saúde pública, isso sem pensar na parte humana, que você não está ali para julgar se aquela pessoa merece o tratamento ou não. Né? Não é só isso, é muito além disso. Eu não tenho que julgar se aquela pessoa merece tratamento ou não, eu tenho que tratá-la, porque é uma condição humana, tem uma doença que tem tratamento, que a gente não pode cometer um genocídio de não dar a medicação, né? Mas também a gente tem que ter a visão de saúde pública, porque no que eu trato aquele indivíduo, eu protejo a comunidade em volta. Né? E agora, não existe mais grupo de risco. Ter relação sexual com seu marido sem preservativo é uma exposição de risco, né? Então, é zero discriminação e a gente tem que mudar esses discursos que a gente tem escutado. A gente está muito preocupado de como é que vai ser daqui para frente as políticas, mas a política, assim, é uma coisa que... A política pública de combate à AIDS é uma coisa que está enraizada nos profissionais que lutam contra isso. E, assim, a gente vai continuar lutando. Claro, está 3 décadas o Brasil fazendo um combate mais incisivo e tudo mais, com muitos avanços na medicina, descobrindo novos remédios, descobrindo novas formas de tratamento, melhorando cada vez mais essa questão do diagnóstico, que é importantíssimo descobrir rápido, como já disse a doutora Elaine. Então, assim, lógico que alguma tentativa, esperamos que não, mas qualquer tentativa de acabar com essa situação é sempre muito ruim, sempre um prejuízo muito grande, principalmente para você que está em casa. Porque você não sabe se você vai encontrar alguém com AIDS ou não. Às vezes uma pessoa está andando na rua, normal, tal, não sei o quê, ela pode ter um HIV, vive normalmente, mas ela tem a doença. Eu acho que é importante aqui a gente pontuar 2 coisas, né? Que nem do jeito que você está falando, assim, AIDS, né? AIDS é doença. Então, ter AIDS é ter sintomas da imunodepressão, é lá no final da carreira. Então, o cara passa anos da vida dele como que HIV positivo. É uma pessoa vivendo com HIV, né? Ela tem o vírus, não necessariamente ela tem AIDS. AIDS é quando o diagnóstico tardio, tem a defesa que é o CD4 baixo. E eu acho que também a gente esqueceu de falar, e eu acho que uma coisa importantíssima é o pré-natal do casal. Tá? O que a gente tem é aquela preocupação com que a gente vê, principalmente na rede particular, que eu acho que na pública a coisa acontece, na rede particular não. Né? A mulher procura o pré-natal, ela faz HIV, sífilis no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e o colega não chama o parceiro dela para testar. Então, quer dizer, eu vou ver se ela pegou sífilis no terceiro trimestre, aí eu vou chamar o camarada para tratar. Só que numa dessas já teve a infecção congênita da sífilis para o bebê. Assim como o HIV, pior ainda, porque você vai ter que tratar para o resto da vida. Né? Então você não vê esse tipo de atitude. Eu tenho um caso que ilustra bem essa importância. O casal não fez pré-natal do casal, o rapaz não fez testagem. Né? Ela no pré-natal fez o HIV negativo, no momento do parto ela fez o HIV negativo. A partir daí ela estava amamentando o bebê,
quando o bebê tinha 5 meses de idade, ela teve um quadro de uma virose, né? Que até acharam que ela teve alergia da amoxicilina, porque ela teve um exantema, e na verdade provavelmente era um exantema do HIV agudo. Ela teve suspeitas de meningite, ou seja, ela estava amamentando um bebê de 5 meses. O teste rápido dela naquele dia estava negativo, e a carga viral tinha tanto vírus que não dava nem para contar, né? Aí, esse exame foi colhido numa segunda-feira, final de tarde, foi para Adolfo Lutz de São Paulo numa terça, o resultado na quinta. Na sexta-feira, apesar de já ter passado as 72 horas, mas assim, pelo pecar por excesso, que naquela ansiedade de não ter o que fazer, a gente começou o coquetel preventivo para o bebê e a mãe já começou a tratar o HIV ali, naquele momento ainda com infecção aguda, né? E faz 5 anos que ela acompanha comigo e está indetectada e o bebê não pegou HIV. Então, quer dizer, aquele bebê, ele correu um risco de pegar o HIV muito grande, porque a mulher, a partir ela é testada até a hora do parto, né? Aí, quando ela está amamentando, ela volta a ter relacionamento sexual com o parceiro que não foi testado. Então, ela podia ter transmitido o HIV, o que no aleitamento, né? No caso do parceiro, também seria o mesmo período para fazer testes? Início da gravidez, na metade, na hora do parto, ou um pouco depois? Ou é uma vez ou outra? Tem algum protocolo específico disso? Então, na verdade, assim, se você pudesse conversar com o camarada em off, mas assim, o cara não vai falar isso para você, né? Você atende a esposa dele, os dois entram na consulta juntos, já que está pedindo para um, pede para os dois. Porque se sabe que a chance da mulher pegar o HIV é maior durante a gravidez, por efeito dos hormônios que diminuem as defesas, né? E além disso, se sabe que é muito mais fácil as puladas de cerca com a mulher grávida. Sim. Né? Então, a mulher gestante, ela está muito mais exposta à infecção pelo HIV ali durante a gravidez e nesse pós-parto, né? De um parceiro que ele não vai abrir o jogo para você, entendeu? Então, assim, nem que seja, assim, olha, você faz o exame do HIV, né? Se você depois achar que está tudo bem, né? Se você não precisa testar novamente, mas será mesmo, tal, assim? Porque ele não vai falar para você ali na consulta. É aquela coisa, né? Infelizmente, nesse caso até os fatores culturais acabam influenciando nessa questão, né? A questão machista e não sei o que do homem, que acha que pode fazer tudo com todo mundo, né? Acaba prejudicando a mulher que está grávida ali, que não pode fazer muita coisa, né? E é aquela coisa, né? Eu acho que acontece com outro e não acontece comigo, né? Então, é meio ilógico, é uma incoerência muito grande você ficar testando a mulher a gravidez inteira e não testar o cara que transa com ela. Né? Então, não existe exatamente um protocolo. Na verdade, deveria existir... Não, existe o protocolo que é o pré-natal do casal. Sim, mas que é assim, você deveria testar o homem no começo da gravidez e no final. Eu testaria em todas as oportunidades. Sim. Né? Seria o mais óbvio, né? Abraço para a Célia Cortez, para a Célia Regina Francisco, que estão nos acompanhando aqui, já comentaram aqui na caixa de comentários da live. Só queria passar para a questão dos dados, porque a gente vai... eu peguei alguns dados antes aqui da entrevista, na preparação da entrevista, eu peguei alguns dados junto ao Ministério da Saúde, e a doutora tem outros dados que ela pode ajudar a confrontar aqui conosco. Pedir para a Amanda colocar a primeira tabela, que é uma tabela mais geral sobre os casos de AIDS aqui na região do ABC, é uma tabela já com a soma dos 7 municípios aqui na região. Entre os anos de 1980, o ano de 1980 foi o ano que teve o primeiro caso aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, até metade de 2017. Você vê que em 2017, 107 homens foram infectados, com 23 mulheres, menores de 5 anos não houve infecção, e entre 15 e 24 anos teve 22 casos. Já nesse período entre 1980 e a metade de 2017, entre os homens, 9.276 casos. Entre as mulheres, 4.349. Com 2028, menores de 5 anos. E entre 15 e 24 anos, 1.326 casos. Ou seja, comprovando já o que a gente estava falando, né, dos homens terem mais casos que as mulheres, né, independente se a gente está colocando só o período de 2017 ou o período geral, segundo os dados do Ministério da Saúde. Também ali sobre as gestantes, aqui no ABC, em 2017, dados até junho, até junho do ano passado, 36 casos, e entre 2000 e 2017, 1.221. Vamos para a próxima tabela, Amanda, que é os óbitos aqui por causa básica da AIDS, né? Coeficiente de mortalidade bruta por AIDS por 100 mil habitantes. No ABC, em 2017, houve 110 casos. Entre 1996 e 2016, 3.887. Vamos lá, Amanda, para a próxima tabela, que é aí a questão de raça e cor. Você vê aí que
os brancos, no período geral, têm mais casos de casos de AIDS, né? Casos notificados, né? No caso de 2017, você vê que aqueles que se declaram pardos têm mais infecções, mais com os brancos na segunda colocação. E, por fim, ali também tem a questão da escolaridade, né? Também todos os números de escolaridade. Você vê que por incrível que pareça, os casos, tem muitos casos, lógico, que tem menos escolaridade, mas também muitos casos em quem tem mais escolaridade. Ou seja, aquele que deveria ter mais informação acaba tendo também mais casos de AIDS. E, por fim, que é o último dado também muito interessante, até para a gente combater o preconceito em relação a esse assunto, que é os casos notificados em indivíduos de sexo masculino com 13 anos de idade ou mais, segundo categoria de exposição hierarquizada. Você vê que tem homossexuais no período entre 80 e 2017, 1.649, mas heterossexuais ali, 2.529. Então, é só para reforçar aquela questão, nos anos 80 era uma doença, não só AIDS, o HIV positivo era detectado nos homossexuais, né? Apareciam mais casos do tipo, mas você vê que os heterossexuais também dominam os dados, pelo menos os dados do Ministério da Saúde. Aí eu queria perguntar para a doutora Elaine se, pelo menos os dados que a senhora tem em relação a esse assunto também são parecidos com os dados que o Ministério tem, ou se há alguma diferença nessa questão? Os nossos dados assim, não são muito diferentes, né? Graças ao projeto de pesquisa que a gente teve em parceria aí com a FAPESP e do Instituto Adolfo Lutz, né? A gente conseguiu instituir desde 2017 um núcleo de monitoramento dos nossos casos, né? Se a gente for avaliar todos os casos que a gente tem no nosso banco de dados, de 743 casos que foram recém-diagnosticados, não pacientes que foram transferidos, que parece um número bem alto. A gente tem cerca de 150 novos casos entrando no serviço por ano, mais 150 que vêm transferido, né? Então, cerca de 300 casos são admitidos no serviço a cada ano. No último ano, né, a gente tem 82% são do sexo masculino, né? Homens que fazem sexo com homens, dentre os homens, 77%, então quer dizer, ainda é uma epidemia mais concentrada no HSH. No ano de 2018, dos casos que entraram masculinos, 12% eram mulheres trans, né? A cor, para a gente, ainda predomina branca em 45%, tá? 38% foi parda, nos que a gente tem a informação. Mas, de modo geral, assim, a epidemia, quando você mostra aquele dado que são todos, né, que são 17 anos ali de notificação, tem aquela característica do começo da epidemia gay, depois ela teve uma feminilização, que a gente passou a ter uma proporção de mulheres que entra na faixa de que é heterossexual, e aí, assim, a contaminação de homens também heterossexuais, né? Então, deu uma diluída depois, e agora a epidemia voltou novamente a ser uma epidemia HSH, numa faixa etária muito jovem, né? Então, a porcentagem que você tem aumentado de casos é naquela população, assim, em torno de 20, 24 anos de idade. Então, são os rapazinhos que iniciam vida sexual já homossexual e que estão se infectando mais. Teve algum tipo de mudança? Porque eu até vendo reportagens, acho que, se não me engano, no ano passado, mostravam até aumento de casos entre idosos de HIV positivo. Também Sim, teve por isso? quê? Porque hoje a qualidade de vida do idoso mudou. Sim. Né? Até por conta das medicações. Né? A vida sexual ativa do idoso se prolongou. Né? E assim, eu nunca vi HIV na minha vida, eu estou agora velhinho, né? Por que eu vou achar que eu não vou pegar? Então você tem um aumento de casos nos idosos, até porque eles estão vivendo mais, com mais saúde, com vida sexual ativa, e uma dificuldade até em usar o preservativo, de parar no meio para pôr, né? Aí a gente lembra de duas coisas. A importância do preservativo vaginal, que a gente até quer desvincular o nome de feminino, porque não necessariamente quem tem uma vagina é feminino, né? Sim. Tá? Então, o preservativo feminino ou vaginal, porque ele independe de estar com uma ereção para você usar o preservativo ou não. Então, a gente reforça essa opção no idoso. Lembrar do uso de gel lubrificante também diminui a chance de contrair AIDS, porque o traumatismo também diminui. E a importância, quando a gente está falando assim, está falando de falar abertamente para o idoso. O idoso tem muito diagnóstico tardio. Porque como é que eu vou chegar para a dona Mariazinha lá, que tem 60 anos de idade, 70 anos de idade, que está viúva não sei quanto tempo, aí a senhora quer fazer um HIV? Aí o que acontece? Quando é diagnosticado tardiamente.
né? Então, é importante não se ter esse preconceito para se ter um pudor de pedir a testagem de um paciente idoso. E, por outro lado, aqui eu também queria voltar um pouquinho na questão da população estar se infectando tão cedo, que a gente tem que pensar assim, a gente tem que levar informação para esse jovem, né? Então, não dá para ficar com esses discursos que sexo se aprende em casa, quando, na verdade, é na rua que ele vai pegar o HIV. Você sabe muito bem que muitos dos jovens não têm abertura para falar de sexo em casa. Não tem abertura para falar de, muito menos de prevenção. Imagina, papai e mamãe não transam, eu nasci porque a cegonha chegou, entendeu? Então, não dá para vir com esse discurso de dizer que sexo eu ensino em casa, porque vai ser uma tragédia isso. Então, quer dizer, eu não vou contar pro adolescente que existe sífilis e HIV, deixa ele descobrir por ele mesmo, sabe? Eu tive o caso de um menino de 16 anos que ele tinha sífilis, o HPV, o HIV, já tinha tido hepatite B, entendeu? E ele já tinha se exposto a tudo. Então, quer dizer, santo, né? Deixa eu ficar quieta, mas no sentido de que não dá para ficar com esse discurso. Se a gente tem que ter, claro, o diálogo em casa, mas a gente sabe que nem todo mundo tem. É a mesma coisa com relação à discussão de gênero, né? Se a gente não tiver esse tipo de conversa na escola, como é que a gente vai acabar com a discriminação? Se é um tabu até se falar sobre isso. O Brasil é o país que mais mata LGBT, né? Sim. Então, assim, e a gente está vendo que a tendência disso já está aumentando, a agressividade das pessoas contra a população, né, LGBT está aumentando muito. Eu acho que é muito importante a pessoa se pôr no lugar do outro e entender que quem é um LGBT, uma mulher trans, um homem trans, ou tem uma orientação sexual diferente da sua, né, ele não fez isso porque ele quis. E também, assim, se ele conseguir se reconhecer e se assumir nessa posição quanto antes, mais feliz ele vai ser, claro, né? Então, ninguém é gay porque quer ser gay. Ele só perde com isso, né? Ele só perde com isso e cada dia está perdendo mais nesses discursos que acho que, assim, nunca se foi tão menos humano nos discursos que a gente tem ouvido atualmente. Eu falo que a falta de respeito, a gente cita aqui no RDTV, a gente citou muito durante as eleições, que falta respeito para as pessoas. Parece que elas não aprendem uma coisa tão simples e tão... É de graça respeitar os outros. Foi, né? Que nem... Não dói nem então, nada, quer dizer, né? Cada um pode ter a sua opinião, cada um pode ter a sua orientação. Você pode não ter uma orientação homossexual, mas você pode muito bem respeitar. Né? Agora, você imagina, a gente vivencia isso. Às vezes, rapazes que são homossexuais e que não conseguem abrir isso nem em casa, nem para o próprio pai, para a própria mãe. Aí vem alguém e fala, se tivesse levado uma surra, cura. Pelo amor, né? Em relação aos jovens, acho que tem até uma hipocrisia muito grande no Brasil. A gente adora falar dos outros países, né? A grama do vizinho é sempre melhor que a nossa, né? E nos outros países, tem nas escolas educação sexual. A partir do 8º, 9º ano ali, o pessoal já tem educação sexual, que é a parte quando eles já estão começando a ter, alguns já estão começando a ter relações sexuais. Então, se ensina, tanto parte do corpo humano, mas o uso da camisinha, é explicado os motivos, é explicado em relação às doenças que ele pode pegar. Então, acho que assim, se a gente gosta muito de falar dos outros, dizendo que eles são avançados, por que a gente não pode seguir isso, já que é uma boa coisa? Se a gente começar a discutir o tema muito precocemente, com naturalidade, né, isso vai fluir sempre. Agora, se tiver tipo aquela coisa assim, a gente não pode falar porque é errado, né, vai ser os velhinhos se infectando porque não vão falar. Sim. É assim, informação, pessoal, sempre é muito bom. Sempre é muito bom a gente ter informação sobre qualquer coisa. E principalmente questão relacionada à nossa saúde, né? Quanto mais informação tiver, mais você vai se prevenir. Mais longe você vai ficar dessas doenças e do risco de pegar alguma coisa. E até assim, se você se expôs, com essa informação toda que a gente está te dando, você vai poder se reconhecer em risco e, de repente, começar a tratar no melhor momento, quando você ainda é um HIV agudo. Porque eu luto na minha vida para isso, assim. Por exemplo, hoje, uma pessoa que acha que está com dengue, ela chega no pronto-socorro e fala, doutor, eu vim aqui porque eu acho que eu estou com dengue. Então, eu queria que uma pessoa em risco de estar com HIV agudo, ela tivesse a informação para que ela chegasse no pronto-socorro, porque de repente o colega que está lá não vai pensar nisso, doutor, eu acho que eu posso estar com HIV agudo. Então eu quero fazer o teste rápido, quero fazer a carga viral se for o caso, porque eu quero se eu tiver, eu quero começar a tratar. Agora, para tratar eu tenho que ser diagnosticado, para eu ser diagnosticado eu tenho que ter a suspeita. É aquela coisa assim, passarinho verde existe. Sim. Só para quem já ouviu falar, né? Senão não vai se tocar, não vai pensar.
Inclusive, aproveite, você que está em casa, pensa da mesma maneira, compartilhe essa entrevista com quem você quiser, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, a gente vai colocar também no YouTube mais tarde, porque é um dos motivos, uma das ações que você pode fazer para espalhar a informação. Você pode ajudar muita gente aí que deve estar olhando essa entrevista falando assim, será que eu estou no grupo de risco, será que eu peguei... A gente até não fala mais, ajuda, a gente fala assim, são comportamentos de risco. Comportamento de não risco. é mais grupo. Porque não existe o grupo. Grupo, assim... todo mundo, né? Todo mundo. Porque assim, não é grupo, né? Você não segrega, né? Na verdade, é um comportamento de risco. Aquela coisa, quem nunca fez, que atire a primeira pedra, né? Todos nós estamos sujeitos a, né? Sim. A senhora falou agora há pouco, a gente estava citando no meio do assunto, falou do sistema da FAPESP, né? Essa parceria da FAPESP com o Instituto Adolfo Lutz. Como é que funciona esse sistema? Como é que, só para o pessoal entender, e até para falar das consequências desse sistema hoje para a saúde pública aqui em Santo André. Então, a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, ela tem verba destinada à pesquisa e ela abre editais. E a gente compete nesses editais para conseguir verba para um projeto de pesquisa. Então, em 2016, a gente teve um projeto aprovado em parceria com o Adolfo Lutz, né? Inclusive foi o único projeto de 23 aprovados no estado de São Paulo, foi o único em HIV, que era essa avaliação da carga viral no diagnóstico do HIV agudo. Mas, com essa verba, a gente conseguiu também montar um núcleo de monitoramento. Então, esse apoio, esse incentivo pelos projetos de pesquisa, né, fizeram com que a gente pudesse elevar muito o nível da assistência no nosso serviço, o nosso monitoramento, a qualidade do nosso diagnóstico, a qualidade da nossa assistência. Então, existe a FAPESP, existe o CNPq, agora a gente está submetendo um outro trabalho também em parceria sempre com o Adolfo Lutz, por conta que eles têm o suporte laboratorial que a gente precisa. Então, é importante que se valorize isso, e eu acho que eu me orgulho bastante, porque a gente é um serviço do SUS, né? Sem características de instituição de ensino, a gente não é ligada a nenhuma universidade, e a gente participou dos últimos congressos internacionais importantes, apresentando trabalho científico, inclusive com publicações, né, que nem mesmo esse alerta, poxa, tiveram 4 casos de HIV agudo em quem nem pensou nisso, né? Essas pessoas foram lá achando que tinham dengue, tá? E por conta disso a gente consegue, com esse recurso que vem de projeto de pesquisa, melhorar muito a qualidade de um serviço do SUS. Então, é possível fazer pesquisa no SUS, sim, e é possível que essa pesquisa melhore a nossa qualidade de assistência, o nosso monitoramento, até para intervenção em política pública. Que eu vou te dar um exemplo. Com esse núcleo de monitoramento que a gente tem monitorado, por exemplo, quantos dias demora entre o indivíduo ser diagnosticado na rede e chegar até o nosso ambulatório. Quantos dias demora para ele, desde o momento que ele chega no ambulatório até começar a medicação, né? Porque se ele está demorando para ser diagnosticado, está demorando para chegar entre o diagnóstico na rede e na gente, o problema está na rede. A rede tem que melhorar esse fluxo do indivíduo lá da UBS que foi diagnosticado chegar na gente. Agora, se ele chega na gente e a gente demora para entrar com o remédio, o problema é nosso, é interno dentro do ambulatório. Agora, se ele também está sendo diagnosticado com CD4 baixo, quem tem que diagnosticar é a rede. Infelizmente, a gente tem visto que nos últimos anos, o número de pessoas diagnosticadas com CD4 baixo está aumentando. Então, está querendo dizer o quê? Estamos testando pouco. A gente está testando mais pessoas sintomáticas, que é o que não pode acontecer. Então, temos que testar mais de qualquer forma, quer seja sorologia, quer seja teste rápido. E com isso que vocês aprenderam, é assim, não perder a oportunidade de diagnosticar um teste rápido negativo, que pode ser um HIV agudo, né? Entre as políticas de prevenção, se é que eu já posso engatar? Sim, pode engatar, fica à vontade. Né? Em 2014, a UNAIDS lançou uma meta, né, que foi considerada ousada, do 90, 90, 90. Até pedir para a Amanda, a gente tem uma artezinha ali, falando desse 90, 90, 90, para especificar o que a doutora está falando. Pode continuar. Então, a ideia é o seguinte, se eu diagnosticar 90% das pessoas que estão vivendo com HIV no mundo, e tratar 90% dessas pessoas que foram diagnosticadas, e 90% das pessoas diagnosticadas em tratamento, e 90% dessas pessoas em tratamento com carga viral suprimida, eu vou ter 75% das pessoas que vivem com AIDS no mundo, né, suprimidas. E desse modo eu poderia
fim na epidemia. Infelizmente, né, se viu que isso não é suficiente. Tratar os 90 não está sendo suficiente para controlar a epidemia. Mesmo nos lugares onde se conseguiu isso, o número de casos de AIDS não tem diminuído como se esperava para a gente pôr fim na epidemia. Então, uma das estratégias que se considera hoje é a experiência de São Francisco do The Same Day. É você tratar no dia do diagnóstico, a mesma ideia de tuberculose. Eu começo a tratar o mais precoce possível, porque em 15 dias o indivíduo para de transmitir a tuberculose. Dependendo da carga viral inicial do indivíduo, em coisa de um mês ele já para de transmitir, né? Se ele tem só para vocês terem uma ideia, esse paciente que eu falei para vocês que começou a tratar ainda com teste rápido negativo, ele tinha uma carga viral num dia que não dava nem para contar, era acima de 10 milhões de cópias. Em uma semana ele tinha 53 mil, né? Em um mês ele já tinha carga viral menor que 200 e tinha deixado de transmitir, tá? Então, a experiência do tratar o mais precoce possível está sendo considerada hoje a meta maior aí para a gente colocar fim na epidemia. Inclusive, a gente tem uns dados aqui que eu acho que são muito bacanas, e até tem aquele que eu passei para você, que eu acho que é legal. A última arte que nós temos aí, Amanda. Isso. Então, a ideia aqui é que se a gente for, porque como é que você sabe o número de pessoas que estão vivendo com HIV? Se faz o Ministério da Saúde estima que 0,4% da população viva com HIV. Então, se a gente pensar na população de Santo André e nos 700 e poucos mil, qual seria a estimativa? Que a gente deveria ter em torno de 2.860 pessoas vivendo com HIV no município de Santo André. Se a gente pensar que 90% das pessoas vivendo com HIV foram diagnosticadas e que 90% dessas pessoas estão em tratamento, seria ali o azulzinho. 1.631 pessoas deviam estar tratando. Só que, na verdade, nos nossos dados da nossa farmácia, a gente tinha, agora nesse levantamento em julho, 2.114 pessoas tratando. Então, Santo André tem 23% a mais de pessoas tratando do que a estimativa do Ministério. Isso provavelmente reflete ou que a gente trata muito mais, a gente está sendo muito efetivo em estar capturando as pessoas para tratar, ou realmente a nossa prevalência pode ser muito maior que 0,4. Né? E quando a gente fala em resposta ao tratamento, o que se esperaria? Que 90% dessas pessoas estivessem suprimidas, né? Ou seja, só 10% em falha. Mas quando a gente vê que a gente poderia ter aí em torno de 200 e poucas pessoas falhando, a gente tem 75% de pessoas a menos. Apesar que esse dado me preocupa um pouco, por quê? Porque ali a gente só viu quem colheu carga viral. É um sistema de monitoramento do Ministério da Saúde, que chama SINC, ele vai me dizer entre quem colheu carga viral e quem está suprimido. E se o cara colheu o exame, minimamente ele está aderente, ele foi lá e colheu, né? Sim. E com relação aos nossos dados, assim, o que é bem legal é que assim, o tempo entre ser admitido no ambulatório e iniciar o tratamento, por exemplo, em 2016, a gente estava em uma mediana de 38 dias, ou seja, 75% das pessoas começavam a tratar com menos de 63 dias, ou seja, 2 meses. Então, normalmente demorava 1 mês para colher exame, 2 meses para estar começando o remédio. Nesse último ano, a gente tem que 75% das pessoas começaram com menos de 29 dias, com uma mediana de 6 dias entre ser admitido no serviço e iniciar o tratamento. Então, isso assim, é muito legal, porque é um comprometimento individual da equipe, sabe? De cada um, né? É estranho falar individual da equipe, mas assim, que assim, cada um da equipe é importante. Né? Desde a pessoa que fez a recepção do indivíduo que chegou lá tremendo com seu primeiro exame positivo, ou o indivíduo que chegou para a testagem e nem sabia o que tinha, a equipe multidisciplinar que faz o acolhimento reconhece naquele caso a importância de estar priorizando o atendimento. Então, com isso a gente conseguiu reduzir muito o tempo entre o indivíduo ser admitido no serviço e iniciar o tratamento. Eu diria que a gente tem um dos melhores índices nacionais, com todas as dificuldades que a gente tem, com cada dia menos RH disponível, menos condições, né, por todo esse caos que o SUS está passando. Ou seja, assim, a gente já demonstra que nós temos capacidade suficiente para tratar as pessoas, recebê-las, identificar os problemas e evitar problemas maiores no futuro. Acho que a grande questão é tentar aumentar esse investimento nacionalmente, né? Para ter o diagnóstico mais rápido, para ter tratamento mais rápido, porque a pessoa viva tranquilamente, sem precisar ficar num temor ou num medo que a gente sabe que existe quando
se detecta o HIV positivo, né? Então é aquela coisa que, eu volto naquela coisa, o dia que você faz diagnóstico, você tem que agradecer. Então, o que eu deixaria também de recado para a rede toda de saúde, né? Diagnostiquem que a gente segura, entendeu? Então, a gente consegue dar conta, mas a gente precisa que a rede diagnostique. A gente não pode depender só do paciente que procura o nosso centro de testagem. Então, quer dizer, não perca a oportunidade de oferecer testagem. O paciente vem para o check-up querendo ver o diabetes. Gente, hoje está mais fácil tratar HIV do que diabetes, né? E outra coisa também que a gente sabe, quem tem um HIV tem um risco muito maior de doença cardiovascular, de ter infarto e derrame. Então, quer dizer, não é só quem tem pressão alta e tem diabetes, né? Tudo é um conjunto. Então, quer dizer, tem várias filas para a pessoa poder morrer. Ela pode estar na frente na fila de infarto porque ela fuma, hipertenso e diabético, né? Mas você tem que conseguir dar a saúde integral, né? Pensar em todos os diagnósticos. E se o indivíduo te procura lá, que ele quer fazer um check-up, ele quer fazer uma consulta de rotina na UBS, por que você só faz a glicemia e o colesterol? Por que não se oferece o HIV? Porque você vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa e na pessoa que ele ainda não transmitiu, né? Então vamos cobrar assim, mais investimentos aí do poder público, não só no município de Santo André, no caso onde a doutora Elaine trabalha, mas na região, no estado, no país, de investir melhor nessa questão do diagnóstico e tratamento, no treinamento das pessoas, né, do serviço público, para a gente conseguir diagnosticar até mais rápido, né? Porque a gente sabe que se isso acontece aqui em Santo André, já teve uma melhora grande em relação ao diagnóstico, que a gente não pode melhorar no país inteiro, né? Então, quanto mais investimento, quanto mais treinamento, quanto mais investimento em pesquisa, principalmente, que é muito importante, melhor para a gente conseguir avançar. E eu acho que a gente, até para os homofóbicos da vida, né, entender que esse investimento gera economia. Sim. Eu não vou estar desperdiçando dinheiro tratando um indivíduo que tem HIV. Não, tratar esse indivíduo que tem HIV, no final da cadeia alimentar, vai sair muito mais barato do que a gente ter essa política de que eu não vou tratar aquele cara porque ele pegou porque ele quis. Porque ele pode ter pego porque ele quis, porque ele era suicida e teve um relacionamento sexual com quem ele sabia que podia ter um HIV e não se protegeu. Problema dele. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para pensar em saúde pública, que diagnosticar precocemente, tratar aquele cara, tirar da linha de transmissão, vai economizar para o cofre público, né? Então a gente tem que pensar nesses investimentos e nessa consciência também. A gente teme muito por um retrocesso dentro dessas políticas, por todos os discursos que a gente tem ouvido, mas pensem na continha do lápis. Não leve em conta, né, nenhum princípio seu, ético, religioso, o que seja. Na ponta do lápis é muito mais barato diagnosticar e tratar do que depois ter que pagar a conta do indivíduo morrendo de AIDS. Que é algo preventivo, né? Eu não me lembro exatamente do número que a Organização Mundial da Saúde costuma dizer, mas falam que existe uma economia muito grande no sistema de saúde pública quando você tem prevenção. Em qualquer área que você imagine dentro da saúde pública, se houver prevenção, vai ter economia lá na frente no custo, custo final, né? Quando a pessoa já está doente. Então vamos falar em números. Assim. Se estima que o indivíduo com HIV ele passa pelo menos para 4 pessoas. Tá? Um teste rápido do HIV custa R$3. Se eu repetir porque ele é positivo, eu gastei R$6 para diagnosticar este camarada, que provavelmente ao longo da vida dele ele ia transmitir pelo menos para 4 pessoas. Tá? O custo de um cara diagnosticado precocemente é de $1.500 por ano em tratamento. E se ele for diagnosticado tardiamente, em torno de $3.000. É melhor eu gastar $3.000, $1.500 ou R$6 num diagnóstico. Pronto, acho que com esses números, acho que está mais do que claro qual é a opção que nós temos que ter. A gente até queria falar mais sobre esse assunto, a gente pode falar desse assunto diversas vezes aqui no EDTV, porque também faz parte do jornalismo fazer prestação de serviço para você que está em casa. Só agradecendo a doutora Elaine Matsuda, que é médica infectologista do programa DST AIDS da Secretaria de Saúde de Santo André. Muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos. Se quiser deixar um recado final para o pessoal, pode ficar à vontade. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade, que eu acho que assim, essas sementinhas que a gente está aqui, a gente sabe que repercute na população, as pessoas vai falando de orelha a orelha. Queria deixar o meu agradecimento a toda a equipe, todo o pessoal que se dedica, que eu costumo falar, vamos ser uma gotinha limpa do oceano, entendeu? Não interessa aquela coisa, sabe aquela reclamação o tempo todo, porque eu não tenho condições, porque não sei lá. Não.
seja, faça a sua parte e vá dormir com a cabeça tranquila que você vai conseguir, você vai sair de casa para melhorar a qualidade de vida de alguém, prevenir uma nova infecção, e a gente está aí nessa luta e comemorando o dia de combate à luta da AIDS, e falando que a gente vai continuar lutando, independente do que venha a acontecer aí nos próximos 4 anos. É isso aí. Esperamos que essa luta continue sempre. Obrigado, doutora Elaine. Obrigado a Amanda Lemos, que está aí nos bastidores fazendo toda a parte técnica e toda a parte de produção. E, lógico, obrigado a você pela sua audiência. Lembrando, essa entrevista vai estar disponível aqui no facebook.com/Jornal Repórter Diário logo após o final dela. Então, acabou a entrevista? Dá um F5 aí no seu computador ou atualiza no seu celular que você vai ter ela na íntegra. Também, do mesmo jeito, estará no youtube.com/Repórter Diário mais tarde. Então você vai ter 2 caminhos ali para você não só rever a entrevista, mas compartilhar a entrevista, pois é muito importante a gente compartilhar todas as informações possíveis em relação ao HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis. Aqui a gente focou mais na questão do HIV, por causa do Dia Mundial de Combate à AIDS, que vai ser celebrado no próximo dia 1º de dezembro, mas a gente pode voltar a falar mais vezes de outras doenças, sífilis, gonorreia e tantas outras, para a gente especificar aqui para você no RDTV. Também nos siga nas demais redes sociais, Twitter e Instagram, @Repórter Diário, e tem o nosso WhatsApp, o 99927-5496. Lembrando que daqui a pouco, às 7h30 da noite, mais um RDTV com o comando do Leandro Amaral, mais um debate em relação às eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, desta vez com representantes dos candidatos à OAB no estado de São Paulo. Então começa a partir das 19h30, mediação do Leandro Amaral. Amanda Lemos e eu estaremos aí na produção, também auxiliando o Leandro nessa história. Um grande abraço para todo mundo, uma boa noite, cuide-se, previna-se, procure o médico se precisar e juízo, pessoal.